Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos trazer aqui as últimas informações do Flamengo relacionadas ao mercado da bola. O nosso Mengão que praticamente tem acertado a contratação do lateral direito e também zagueiro Danilo. Agora se movimenta no mercado em busca aí de fechar mais um reforço. Jorginho, atleta do Arsenal da Inglaterra, 33 anos, chegaria aí para suprir essa ausência que pode ser causada com a saída de Pulgar. Portanto, o Flamengo está negociando com o jogador, de acordo com a mídia brasileira, entre Flamengo e atleta tudo ok. Cabe agora a liberação do Arsenal e assim o jogador ser anunciado como o mais novo reforço do Flamengo. Há quem diga que o atleta chega para receber mais de 2 milhões de reais. Isso mesmo, Jorginho, com as luvas, seria o jogador mais bem pago do elenco rubro-negro. E é claro, chegaria para fazer o quarteto mais importante da temporada do Flamengo, com Arrascaeta, De La Cruz e Gerson. Imagine aí esses quatro aí tomando conta do meio-campo do Flamengo. Portanto, traremos aqui um recorte dos canais da SBT Rio e também da ESPN Brasil, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. E o Danilo, Vene Casagrande, chega hoje? O Danilo chega hoje ao Brasil, mas antes ele vai dar uma rápida passagem em Minas Gerais, cidade dele lá, resolver coisas pessoais, né? Óbvio, uma mudança de país. Comer aquele pãozinho de queijo em casa. Acredito que é eu, bom, visitar né? a família e depois ele vem ao Rio de Janeiro. A previsão de chegada dele ao Rio de Janeiro é na quarta-feira pela manhã, ou seja, amanhã pela manhã, para ele realizar exames médicos e assinar o contrato. É um jogador que chega, a gente já mencionou isso aí, 33 anos, inclusive é da geração do Neymar, né? Se você parar e analisar, ele, Alex Telles, eu acho que é. Sim. O Alexandre do Flamengo, eu tenho certeza que é. Vários jogadores da geração. Seleção Lucas, brasileira, né? Lucas, é verdade. Olha aqui. Felipe Coutinho, é da mesma geração do Neymar. 92. 1992. Ele tá com toda a razão. Porque se eu pudesse te falar assim, ó, no Brasil você tem que escolher uma comida típica para não acabar nunca mais. Eu ia escolher a comida mineira. Você não? É? Eu Você não. Qual que você ia escolher? Não, depende também. Pra não acabar nunca. Você Nunca? tem que ter a comida, ó, todas elas vão acabar, menos essa comida. Eu ia escolher a mineira. É que você diz diária, né? Pode Não, ser, pode ser. tudo que eles fazem. Pô, eu gosto muito da feijoada, né? A feijoada carioca, pra mim, ela é muito gostosa. Ai, Venê, que delícia. É o frango grelhado. Ô, Venê, e o Jorginho? Eu ia pedir pra salvar os peixes. Salva os peixes aí. Tem atualização do Jorginho, Venê? Temos a atualização do Jorginho. A estratégia do Flamengo adotada com o Jorginho vai ser a mesma que foi adotada com o Danilo. Por exemplo, o Flamengo agora chegou e virou pro Jorginho: ah, beleza, você tá pedindo isso? Então fica aí, porque a gente não quer mais não, a gente topa pagar isso aqui. Na ocasião foi assim com o Danilo também. Danilo, você quer isso? A gente não pode pagar isso. Então vai para o Santos, vai para outro clube que queira pagar isso. A gente pode pagar isso aqui, a gente oferece isso. Esse é o nosso projeto. Aí depois o Danilo se interessou e acabou que está vindo para o Flamengo. No caso do Jorginho é a mesma situação. E outra, Fernanda, muita gente acha que o Flamengo pode viajar para conversar com o Jorginho pessoalmente. Essa nova gestão não vai adotar essa postura. Pelo contrário, não tem essa ideia de viajar, conversar pessoalmente, não. As negociações estão feitas aqui. Era muito comum isso, né? Muito comum. A excursão rubro-negra, muito né? Voltava comum. sempre com alguém, né? O tour pela Europa, isso era muito comum. Eram dois, inclusive, que iriam, não era só um, não. Mas, enfim, sobre Jorginho, e a situação é exatamente essa. O Flamengo ofereceu o projeto. Se ele quiser, beleza. Mas, até o momento, ele não quis, porque ele está pedindo um salário muito maior daquilo que o Flamengo pode pagar. Olha aí, no Flamengo uma ótima notícia. O Pedro começou a realizar atividades no gramado e está mais próximo do seu retorno. A gente vai ver o VT e na volta o Venê dar os detalhes do prazo para ele voltar ao time. Rodolfo. Uma imagem que dá esperança aos rubro-negros. Pedro apareceu no Ninho do Urubu treinando muito bem. O jogador mostrou que está evoluindo na recuperação da lesão sofrida em setembro do ano passado. Acompanhado pelo departamento médico, o camisa 9 fez movimentos no gramado e quer estar pronto o quanto antes. Nas redes sociais, ele agradeceu a evolução. O Flamengo espera poder contar com Pedro no Super Mundial de Clubes em junho. A nova previsão seria que ele já estaria voltando em abril. No ano passado, Pedro marcou 32 gols em 45 jogos.
e completou nos últimos dias 5 anos vestindo a camisa do rubro-negro. Agora, sem Gabigol, o camisa 9 é o principal nome no ataque do Flamengo. Com uma média de 0,54 gols por jogo, Pedro tem sido sinônimo de regularidade e eficácia. Enquanto não pode contar com o atacante, Felipe Luiz tem praticamente o mesmo elenco do ano passado. E faz testes no time com Bruno Henrique e agora com a nova contratação Juninho. O primeiro grande desafio de 2025 para a equipe profissional será no próximo domingo contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Antes, o Flamengo mata a saudade no Maracanã pelo estadual diante do Sampaio Corrêa. Felipe Luiz já prepara o time para a semana em que o Flamengo pode conquistar o primeiro título de 2025. Muito bem, Vene Casagrande. Quando volta o Pedro, o torcedor tá ansioso por essa resposta. Pois é, depois dessa publicação do Pedro aí, muita gente imaginou que ele já estivesse muito próximo mesmo de voltar. E quando digo muito próximo, é, por exemplo, daqui a um mês. E isso não vai acontecer. A previsão que o novo departamento médico do Flamengo estabeleceu para Pedro é de retorno aos gramados em abril. Óbvio, pode acontecer dias antes, dias depois, mas a previsão é essa. E ele está se recuperando muito bem, como a gente pôde ver. Ele passou pela cirurgia, uma grave cirurgia, um grave problema no joelho, e ele tá voltando já a treinar com bola aí de setembro pra cá. Olha quanto tempo tem. Não, então, mas, assim, mas olha só, uma recuperação rápida. Porque sim. Abril, a gente tinha um prazo aí, não era até metade do ano, não era, Pedrosa? Junho, não era? Mas só para as pessoas entenderem, essa recuperação foi a LCA, não foi? Sim. Essa recuperação, o atleta, quando ele faz a cirurgia, no dia seguinte ele já tá fazendo a fisioterapia, tá? Então é algo que pro atleta, além da musculatura dele ser muito mais forte do que de qualquer ser humano comum, ele já tá fazendo as etapas de recuperação no dia seguinte da cirurgia. E o Pedro provavelmente já deve ter feito o reforço muscular na academia, ainda deve estar fazendo. Já fez. Essa atividade aí é pra quê? Pra ele recuperar a confiança no joelho, pra ele recuperar também a massa muscular. Se você reparar, foi no joelho esquerdo? Não lembro, eu não lembro, porque ele já operou os dois. Pelas imagens que eu vi ali, a coxa dele direita está muito mais grossa do que a coxa esquerda. Então, além do problema no próprio joelho, ele tem que recuperar a força muscular na perna. Justamente porque é muito comum quando o atleta se recupera de LCA ter lesões musculares. Por quê? Porque a musculatura está fraca, porque ele ficou um tempo sem utilizar aquela musculatura. Então, apesar do Pedro aparecer aí fazendo todas as atividades que ele está fazendo, é uma etapa que requer muito cuidado para ele voltar a 100%. Mas, obviamente, é uma grande notícia para o torcedor do Flamengo. Lesão de jogador caro. Qual foi a sua lesão? A mesma. Por isso que eu sei etapa por etapa. E eu não sou atleta. Lesão de jogador caro. Eu falei tem outro aqui, ponto. Vene. Por ele já ter passado por esse processo, obviamente ele se conhece. Verdade. Isso facilita Claro. demais. Não é só o departamento médico. E Também além tem o disso, corpo dele, o ser tem humano. também um ótimo suporte multidisciplinar, né? Perfeito. E, sobretudo, de recuperação aí na fisioterapia e na medicina com os E tem um melhores jogador também, você sabe por quê? recursos. Porque você não vai ver o Pedro indo pro Cruzeiro fazer tratamento, por exemplo. Ele vai fazer o tratamento em casa, lá no clube, orientado. Alguém fez Você tá isso? afiado, Vene. Alguém fez Para isso? com isso. Tu não se... E eu tô curiosa também pra saber do Flamengo também da temporada 2025, porque assim, a gente já teve algumas amostras, Rafa, mas não também com todos os reforços possíveis, certo? Certo, o Juninho, atacante, Mari, Bruno, Marra e Jailson já estreou, mas os outros estão chegando ainda, obviamente não puderam jogar, né? O Danilo chega no final da noite de hoje, deve ser oficializado amanhã depois de exames médicos, contrato de 2 anos, e o Jorginho está bem avançado, mas é uma negociação que ainda tem algumas etapas a serem cumpridas, e a principal delas é o ajuste entre aquilo que o jogador pediu, em termos de salário, e aquilo que o Flamengo está disposto a oferecer. Para o jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, aqui no Maracanã, que vai ser reaberto após 33 dias para um jogo de futebol, né? A sua última atividade não foi propriamente para isso, e sim para receber um clube de pagode, com o gramado tratado, com todo o piso preparado para a temporada, o tapete está estendido e a expectativa é que o gramado resista a vários jogos ao longo de 2025 do Flamengo e também do Fluminense. Para esse jogo, o Felipe Luiz não deve fazer nenhuma mudança em relação ao time que iniciou a partida contra o Volta
Redonda no último sábado, mantendo essa base e, obviamente, pensando em conquistar mais 3 pontos para o Flamengo se aproximar da volta ao Z4. Juninho, Danilo, Jorginho e mais um zagueiro vão completar ao todo 4 caras novas no elenco do Flamengo, pelo menos para esse início de temporada. Se houver alguma necessidade, no meio do ano, na janela de julho, o Flamengo remedia. Mas, por hora, o planejamento é justamente esse total de 4 reforços: o Danilo, o Jorginho, o Juninho e mais um zagueiro, meus amigos. Não são tão badalados, mas acho que eu posso colocar o Danilo como um badalado, né, Rafa? Obrigado, viu? Não posso colocar, Mari, nessa uma Acho que prateleira sim, de né? um jogador Não, a gente tá falando de seleção brasileira, Copas do Mundo. faixa, né? Reforço badalado, não é, Jailson? Sim, reforço badalado. Mas badalado que causa alvoroço? Qual que é o tom? Pra buscar no aeroporto? Não sei, a torcida do Flamengo já tem essa prática de buscar, né, os reforços no aeroporto. Chapolinho lá com a placa e tudo mais, mas se é badalado a esse ponto, não sei. Não sei, até foi o que eu falei, a gente conversou sobre isso. O Danilo tem a desconfiança por conta das atuações como lateral direito na seleção. E aí tem essa questão do público geral vendo o Danilo como lateral, e não como zagueiro, que provavelmente vai ser a posição que ele vai jogar no Flamengo. E aí já é outra conversa. Não necessariamente falando de mesmas posições, mas talvez de mesmas características ou mesmo setor defensivo. O Felipe Luiz está procurando um Felipe Luiz para o elenco do Flamengo? Um cara mais velho, que joga na lateral, mas que vai acabar fazendo a zaga, mas que é experiência. Ele está procurando um Felipe Luiz? Pode ser. E talvez até uma pessoa que dá confiança dele. Ele conhece o Danilo, né? Cansou de estar junto do Danilo. Então, eu acho que tem a ver. Só piora a imagem porque as pessoas às vezes não acompanham e acham que o Danilo ainda é lateral. Sim. Ele não joga mais como lateral. Bom, na verdade, até na seleção brasileira ele jogou como lateral recentemente, né? Eu acho que ele tem a possibilidade de ser um belo zagueiro no Flamengo. De saída de bola, de qualidade. Porque era esse lateral construtor que o Felipe era, né? Pelo lado esquerdo. Que, sem a bola, às vezes fazia saindo um terceiro. Com 3 ali, né? Tem um ponto importante nessa conversa, eu até estava vendo ontem à noite isso, até o Eduardo Barten, se eu não estou enganado, e o Bruno Pet, se eu não estou enganado, eles que pingou assim pra mim, eu vi, eu gostei. E tem um ponto que eles dois chamaram a atenção que eu acho interessante. O Juninho, reforço como atacante, foi a questão lá de mapeamento de mercado e tudo mais, mas a questão das funções que o Juninho poderia entregar pro Felipe Luiz. O Danilo vai na mesma conversa para mim, em relação a isso, de diferentes funções que ele pode executar. O Danilo ele vai jogar de lateral direito, ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de zagueiro pela direita, ele pode jogar de zagueiro pela esquerda, ele pode jogar de volante e, se o Felipe Luiz já fez isso ano passado, ele fez alguns testes de jogar com linha de 3 para liberar 2 alas, para liberar o Wesley por um lado e para liberar, por exemplo, o Alexandre ou o Ayrton Lucas do outro lado. Então, em alguns jogos, em algumas necessidades, provavelmente ele pode também estar trazendo o Danilo para isso. Ora, ele pode jogar como lateral, mas aqui ele pode fazer a linha de 3 e eu libero os alas, enfim, para pressionar o time adversário. Então tem toda essa questão tática também que o Danilo pode entregar para o Felipe Luiz. Acho que entra no mesmo scout na questão do Juninho, que foi contratado por conta dessas diferentes valências que pode entregar ali para o treinador. E o Jorginho, quanto ele pode ser importante no elenco? A mesma coisa para mim é a questão do primeiro volante, porque o Flamengo realmente está precisando também de primeiro volante. Como a gente está falando, tem a questão... Só o Eric hoje? E os garotos, né? O garoto é o Everton Araújo, que terminou bem 2024, mas a questão do Jorginho também vai na mesma conversa. Um cara experiente, um cara que controla a posse de bola, e a gente falando em posse de bola, a gente já viu tudo bem que não é retrato porque vai ser o resto da temporada, mas a gente já viu contra o Volta Redonda, por exemplo, o time não ficou com menos de 70% de posse de bola. Então acredito que é mais um desses jogadores que o Felipe Luiz vai precisar para rodar a bola ali no meio campo e controlar o jogo. Mas quando a gente vê Jorginho e Danilo na mesma tarja ali de mercado, a sensação que dá é de um Flamengo mais lento ou mais cadenciado. É um perfil de contratação que você imagina na mesma hora o ritmo de jogo, mais controlado, não é isso, Marlon? O Jorginho é um jogador que, o Jorginho não é titular no Arsenal. Acho até estranho o Arsenal liberar agora, porque o Arsenal é vice-líder da Premier League e tem uma campanha de Liga dos Campeões pela frente ainda, né? Inclusive tem jogo amanhã. Mas olhando para o Flamengo, ele é um jogador de controle.
Ele não é um jogador do choque, ele não é o 5 que vai pra briga. Ele é um 5 que vai iniciar bem as jogadas. É um Flamengo interessante, então, hein? Que terminou muito bem a temporada passada e agora com pelo menos 4 reforços, possivelmente, aí para 2025. Vambora, Mariana. Isso que o Rafa ainda falou de talvez mais um zagueiro, né? Verdade. De observar no mercado ainda para as necessidades. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos agora atualizar todos vocês sobre as últimas do nosso Mengão. O Flamengo que tem encaminhado a contratação do lateral direito e também zagueiro Danilo, junto à Juventus da Itália, agora pode estar fechando mais um reforço, dessa vez para o meio de campo. Jorginho é o nome da vez do Flamengo nesse momento. E o Arsenal já cogita liberá-lo para o nosso Mengão de maneira imediata. Portanto, já chega participando e deixando a sua opinião nos comentários. Jorginho é um bom reforço? Vale 2 milhões por mês nesse atleta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Jorginho deve receber o maior salário do elenco do Flamengo. Veja os valores. E olhe que no Flamengo tem salários altos, Tem Bruno Henrique, que recebe mais de 2 milhões. Arrascaeta também recebe uma quantia muito considerável. E agora Jorginho tendo o maior salário do elenco. Flamengo pretende oferecer contrato de 2 anos para Jorginho. O Flamengo segue determinado em fechar a contratação de Jorginho para a temporada 25. Até o momento, o mais querido tem conversas avançadas com o jogador e aguarda a rescisão de contrato com o Arsenal da Inglaterra. Caso acerte com o Mengão, inclusive o volante ítalo-brasileiro deve receber o maior salário do elenco rubro-negro. Segundo informações do jornalista Matheus Leal, a diretoria trabalha para oferecer a Jorginho um teto salarial de 1,8 milhões de reais. O que seria o maior vencimento pago pelo clube. Além disso, incluindo luvas, o volante pode receber até 2 milhões por mês. Assim, para conseguir bancar o valor milionário, o Flamengo pretende incluir premiações em caso de título. Realmente, são valores bastante consideráveis, O Flamengo tem condições, sim, de pagar, mas tem que colocar mais metas a serem batidas aí, títulos conquistados. Dessa forma, o Flamengo não irá perder nada com isso, pois o jogador só irá receber se o Flamengo conquistar aqueles títulos que estiverem alcançados. O Arsenal, inclusive, aceitou liberar Jorginho ao Flamengo. Vale lembrar que o jogador possui apenas 6 meses de contrato com o clube inglês e não vem sendo utilizado da equipe comandada por Mikel Arteta. Em contrapartida, o clube carioca pretende assinar vínculo com o volante por 2 anos, ou seja, até dezembro de 26. O Flamengo decidiu contratar um novo volante por conta da situação de Eric Pulgar. Isso porque o chileno recusou 3 propostas de renovação com o mais querido e já informou a diretoria que não pretende ficar no clube após 2025. Dessa forma, a fim de evitar um buraco no elenco, o clube carioca pretende contratar Jorginho logo nessa janela de transferência, já que Pulgar não deve permanecer. Enquanto a diretoria avança nas negociações por Jorginho, o Flamengo se prepara para entrar em campo nesta quinta, para enfrentar o Sampaio Corrêa. Então o Flamengo tem mais um jogo importante aí pelo Campeonato Carioca, venceu por 2-0 o último jogo contra o Bangu e agora é dar continuidade ao trabalho de Felipe Luiz, que pode sim melhorar mais do que está evoluindo. Então Jorginho aí próximo de fechar com o Flamengo e chega para ter o maior salário do elenco, 2 milhões por mês. Esses são os valores. Vale a pena? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.